Vamos a um giro pelas notícias enquanto tomamos um café. O Patrick Byrne é o que vem trazendo maior quantidade de informações interessantes sobre a Venezuela desde antes dos ataques e da captura do presidente Maduro. E é tão complexo que eu vou utilizar hoje um pouco do que ele apresentou já mais ou menos 2 semanas atrás, na sua entrevista do War Room. Desde então, veio uma enxurrada de informações interessantes. Segundo o posicionamento dele, Patrick Byrne, esse ataque à Venezuela, o ataque da Venezuela aos Estados Unidos aconteceu em 4 frentes ao longo dos últimos pelo menos 25 anos. E seria a ameaça, a maior ameaça da história dos Estados Unidos, na opinião dele, colocando a necessidade deste confronto ou desta operação do presidente Trump como mais crucial do que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã e outros conflitos que aconteciam em território distante. Neste caso da Venezuela, ainda a proximidade geográfica, teria acontecido uma infiltração dentro do próprio governo dos Estados Unidos com inteligência cubana e seria um erro de cálculo considerar a República da Venezuela como um país pequeno, incapaz. Eles teriam, segundo Patrick Byrne, uma espionagem de primeiro nível e muitos recursos, muita inteligência, sendo que o centro da inteligência seria Cuba. E Venezuela funcionaria como um centro de operações. Então, quais seriam as 4 frentes listadas por ele da ameaça venezuelana aos Estados Unidos? Então, espionagem e infiltração no governo estadunidense. O que ele chama de indústria das eleições falsas. Não seria situações isoladas de fraude de eleições neste ou naquele país. E que a Venezuela teria já há um bom tempo se especializado em técnicas e equipamentos que permitissem a ela controlar eleições, primeiramente no seu país, mas rapidamente em outros países. De diversas maneiras, inclusive com infiltração, o que teria acontecido na penúltima eleição dos Estados Unidos e em algumas outras também, mas principalmente neste caso com infiltração, mas em outros países através de diferentes caminhos, com equipamentos, tanto equipamentos para votar, como sistemas de contagem e assim por diante. Então, o ataque em 4 frentes, segundo Patrick Byrne, maior ameaça da história dos Estados Unidos, maior do que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. Talvez, segundo ele, comparável à Guerra Civil. Se fazendo, na sua opinião, a sua operação dentro da República Bolivariana da Venezuela muito, muito necessária e essencial para o prosseguimento dos Estados Unidos como nação.
Segundo ele, a Venezuela estava em posição de vantagem, de domínio, principalmente ao longo dos 4 anos da última gestão dos Estados Unidos, onde a própria Venezuela teria interferido nas eleições. E um período de 4 anos de fronteiras praticamente abertas para o envio de criminosos e terroristas, principalmente por terra, mas por ar também. Segundo ele, centenas de milhares de criminosos foram enviados aos Estados Unidos pelo presidente Nicolás Maduro ao longo desses 4 anos. Centenas de milhares não é impossível. É improvável. Dezenas de milhares seria um número mais crível. Aí eu já estou fazendo a minha análise. Pois a população total da Venezuela, antes de Hugo Chávez, era de 28 milhões. Isso teria ou era de 35 milhões, teria caído para 28, 27, em torno de 30 milhões, tá? Em qualquer uma das. Se eu estiver equivocado, não vai ser por muito. E olha, ele teria que, o Nicolás Maduro, para conseguir colocar tantos criminosos assim nos Estados Unidos, realmente só com uma operação muito ajustada de esvaziar as prisões e colocar aí grupos inteiros de prisioneiros criminosos nos Estados Unidos, o que ficou muito conhecido como Tren de Aragua. E esta seria a terceira frente do ataque. Se você tem centenas de milhares de criminosos no país inimigo, no país que você queira derrubar, conquistar, faz sentido, pode ser útil. Então é uma sabotagem. Então o ataque em 4 frentes teria espionagem do mais alto nível, infiltração no governo, diversos departamentos, setores do governo dos Estados Unidos há mais de 25 anos. A indústria das eleições falsas na própria Venezuela, seus países parceiros e nos seus países não parceiros através de infiltrações. Comércio ilegal de drogas e para onde estava indo este dinheiro. Aqui, Patrick Byrne apresenta o Cartel do Sol como o principal da América Latina, sendo que no seu organograma ele estaria abaixo dos 4 principais cartéis mexicanos, que ele não cita, mas eu imagino, estou um pouco por fora, imagino que seja Jalisco Nueva Generación, Jalisco Nova Geração e Sinaloa, apesar de que o líder é o Chapo e recentemente seu filho, o Chapito, foram extraditados e estão presos nos Estados Unidos. O Sinaloa deve ainda ser um dos 4 maiores, os outros 2 não sei, tem quais que ele se refere, pois são muitos, né? Segundo ele, segundo Patrick Byrne, esses cartéis estariam abaixo, seriam irmãos menores do Cartel do Sol, que teria sido desenvolvido pela inteligência cubana e através dessa operação comandada na Venezuela, além de levar drogas principalmente para os Estados Unidos, tem um intuito de trazer dólares para a Venezuela e de aí
distribuir esse dinheiro para outros líderes dentro da América Latina. Por exemplo, Cristina Kirchner teria recebido 750 milhões de dólares. Isso não é o governo argentino, é a própria pessoa da presidente Cristina Kirchner. Rafael Correa, do Equador, teria recebido 250 milhões de dólares, presidente Rafael Correa. O presidente Daniel Ortega, da Nicarágua, teria recebido entre 300 e 400 milhões de dólares. Então, espionagem e infiltração, indústria das eleições falsas, trem de Aragua e cartel do Sol. Essas seriam as 4 frentes. Andrew Tate, o homem que foi o mais famoso do mundo por alguns anos, havia sido um bom lutador num passado distante de kickboxing na Europa e posteriormente a isso teve uma carreira na comunicação, na internet fulminante, se consolidou como o homem mais famoso do mundo por algum tempo, terminou sendo perseguido por forças maiores, foi preso, foi torturado, foi cancelado, foi banido. Passou aí pelo menos uns 2 anos, se não mais, de muito perrengue. Foi libertado, voltou à internet, voltou à sua vida, mas visivelmente abalado, envelhecido, até diria desesperançoso, não tem mais aquele brilho no olho, aquela contundência que tinha enquanto estava no ápice, onde ele articulava muito bem, vencia qualquer debate sobre qualquer assunto. Era impressionante. Esse era o grande talento mesmo dele. Ele havia sido um bom lutador, mas é isso. Nada muito além. Então ele tenta voltar ao passado distante e não dá certo. E ele faz uma luta muito ruim. Os motivos são alguns. Ficou velho cronologicamente? Sim. Recebeu muitos elogios, muito estímulo positivo, reforço positivo, que ele era o melhor porque ele era o mais famoso e tal. Ele recebeu, quis imitar seu nêmesis, Jake Paul, que não é um bom motivo para lutar. Sim. Teve inveja do Jake. Em suma, ele sabe lutar. Ele sempre soube e ainda sabe. Acontece que ele não é mais um lutador. Isso acontece muito. Aconteceu comigo. Eu até hoje sei lutar. Acontece que eu não sou mais um lutador. Eu tenho a consciência disso, mas é algo que não é fácil de se dar conta. No caso do Andrew Tate, ele precisou de uma derrota dura para aprender isto sobre a fase da vida na qual ele se encontra. O Tate sabe lutar, não é mais um lutador.